Teu Espírito leva esta mensagem, Senhor, para todos aqueles que precisam de ouvir. Tá? Amém? Bom dia aos amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus e todos aqueles que ainda não professaram a sua fé em Cristo Jesus, mas vão professar, porque Jesus Cristo é maravilhoso. Em Tito 3,9, o apóstolo Paulo, nosso apóstolo, que é o apóstolo do gentio, pede para a gente não entrar em discussões, genealogia, né? Porque gera, para a gente evitar de falar sobre lei, porque são umas coisas que não interessam muito, não nos traz bons resultados, nem para nós e nem para quem está ouvindo, né? Mas dificilmente um cristão fala do Evangelho sem falar da lei mosaica. Porque o Evangelho, ele tira tudo isso fora. Mas tem os legalistas que colocam isso no meio do Evangelho. Já acontecia, né? Paulo falava isso lá em Gálatas, né? Muitos estavam voltando, depois de serem libertos do jugo, da lei, daquelas coisas todas, estavam voltando, porque tinha gente dentro, no meio da igreja, passando isso para eles, dizendo que eles tinham que servir o cristianismo, que estava certo também, mas que tinham que cumprir com a lei. E assim foi por diante. Assim, Paulo ficou careca de tanta confusão que deu, hein? Então eu trouxe essa mensagenzinha rápida, só para tirarmos uma noção do que é o Evangelho. Amém? Peço que vocês me ajudem, tá? Aí nessa mensagem, ela diz assim: o Evangelho não é lei. O Evangelho é o único jeito que nos livra da condenação da lei. A lei não é graça. A lei é normas, é ordenanças, mandamentos e dogmas. Isso é lei. Prestam bem atenção, tá? Para crescermos mais em conhecimento e em sabedoria. Já o Evangelho é amor, perdão e poder para todos aqueles que creem. A lei condena e mata, aprisiona, amedronta, aterroriza, escraviza e assim por diante. O Evangelho salva, liberta, cura, perdoa e dá vida eterna. Amém? A lei de Moisés é ministério de morte, de condenação. Mole de morte, de condenação. O Evangelho é ministério de vida, de absolvição, de liberdade, de perdão, liberdade espiritual. Liberdade, não libertinagem, amém? A lei é um jugo pesado e insuportável. O Evangelho é um jugo suave e leve. Jesus disse: vinde a mim todos aqueles que estão cansados, oprimidos, que eu vos aliviarei. Mateus 11, versículo 28. A lei é santa, justa e boa,
mas não salva, não justifica ninguém. O Evangelho é santo, justo e bom, e salva, te leva à vida eterna. Aí está a diferença. A lei nos mostra que somos pecadores e continua sempre nos acusando. Ah lá, errou, ah lá, pecou, vai para o inferno, vai para não sei aonde. E assim sucessivamente. Já o Evangelho mostra também os pecados, mas vai além e perdoa pelos nossos arrependimentos, pela nossa conversão, pela nossa justificação. O Evangelho é o único meio que nos livra da condenação da lei. É o único meio. O Evangelho não condena. O que condena é a rejeição da justiça de Cristo que ele oferece. Isso é que condena. Se rejeitar a justiça dele, está condenado. Por isso tudo nos diz o apóstolo Paulo. Dizei-me vós o que quereis estar sob a lei. Acaso não ouvis a lei? Gálatas 4:21. Não é incomum que mesmo crentes que desejam viver na graça e que afirmem que estão vivendo na graça sejam encontrados vivendo sob a lei e não na graça. Não é incomum? É incomum. Isto é o resultado de uma mentalidade legalista que ainda não está renovada e nem educada pela graça. Eles estão na graça, mas ainda tem aquela lei impregnada, aquela religiosidade impregnada dentro de si, dentro da sua mente. É possível se pensar que devemos viver na graça, simplesmente para guardar mandamentos da lei. É possível, possível. Quando, na verdade, viver na graça é muito mais que isso, muito mais do que isso. Isso não é nada perto do que viver na graça. O nosso Senhor Jesus Cristo veio a este mundo conforme ele mesmo declarou, para cumprir a lei. Ou seja, para completá-la e aperfeiçoá-la. Não apenas pela realização do que era exigido pela lei, não. Ele fez muito mais. Além dele cumprir, ele mudou para melhor. Ele aperfeiçoou, porque a lei, ela não salvava. E a lei era na pedra, agora é na mente e no coração. Naquilo que ele fez, e cumpriu em si mesmo. Como, por exemplo, os mandamentos cerimoniais da lei, como também para acrescentar o que faltava à lei, no tocante ao modo de vida que se exigia dos filhos de Deus. Aí teve que mudar. A lei não justifica, não faz nada, só aponta pecado. Por isso, nenhum mandamento da lei de Moisés deve ser omitido no ensino da igreja. Não, não deve ser omitido, não, tem que ensinar. Como também não devem ser revogados, nem sequer um tio ou jota, dá mesmo. Mas esse mais é complicado. Daí a se julgar que somos chamados por Deus
para simplesmente nos ocuparmos de cumprir prescrições legais, aí não, né? Aí não, né? O Evangelho é muito mais do que isso. Sem levar em conta a disposição de alma e espírito, santificado pelo Espírito Santo, que se requer de nós. É ficar muito longe do seu objetivo em relação em nos ter tornado filhos de Deus, por meio da fé em Cristo Jesus. Deus nos salvou para um relacionamento de união, de amor, de justiça e assim, de paz e assim por diante. Ele e uns com os outros no corpo de Cristo. Para tanto, é necessário nascer de novo, nascer do Espírito, do novo Espírito, do novo Espírito, nascer de novo do Espírito, em uma nova criatura, se regenerar, ser transformado pelo Espírito, para que ele nos conduza ao modo de vida de santidade, que é descrito na palavra de Deus. Amém, irmãos amados? Quando se vive e se anda no Espírito Santo, se cumpre o que Paulo afirma em Gálatas, capítulo 5, versículo 18. Se cumpre. Mas, se sois guiado pelo Espírito, não está sob a lei. E por que isto? Porque contra o fruto do Espírito Santo não há lei, como ele afirma em Gálatas 5, versículo 22 e 23. Gálatas 5, 22. Diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. De fato, nenhuma lei, nem mesmo a de Moisés, pode condenar o cristão que possui tal fruto do Espírito. Aqueles que vivem em Cristo Jesus, que vivem o amor de Cristo. O amor supera a lei. Supera a lei. Quem tem o amor de Cristo, a lei não pode fazer nada. Agora, quando não se tem o Espírito Santo, ou não se anda no Espírito, o que prevalece é a natureza terrena. Então, quando algum tenta cumprir a lei em tal condições, por maior que seja o seu esforço e sinceridade, o que se terá dele é o homem carnal, tentando viver o que é espiritual. E não há, portanto, qualquer proveito nisto para agradar a Deus. Por isso, nosso Senhor disse que a carne para nada aproveita. Porque o que é gerado pela carne é somente o que é carnal.
Uma vez que a vida espiritual somente pode ser produzida ou gerada pelo Espírito Santo de Deus. É lindo o Evangelho, né? É lindo, né? Jesus Cristo disse assim: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. João capítulo 3, versículo 6. Assim, para se ter vida eterna, é necessário nascer de novo do Espírito e andar no Espírito. E por isso, o que o nosso Senhor Jesus Cristo disse a Nicodemos se aplica a qualquer pessoa, a qualquer religioso, a qualquer ser humano. É isso que Jesus Cristo disse a Nicodemos. Não te admires se eu te dizer, importa vos nascer de novo. João 3,7. De modo que o mais esforçado dos homens, em sua tentativa de agradar a Deus, estando sob quer dizer debaixo, da lei, sem ter nascido de novo do Espírito Santo, por não ter crido em Cristo Jesus, o que conseguirá com isto? A par de toda a sua sinceridade, é permanecer debaixo da ira de Deus, conforme nosso Senhor afirmou. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não terá a vida eterna. Mas, preste muita atenção, coisa horrenda. Sobre ele permanece a ira de Deus. João 3,16. O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Esta é a finalidade da lei. Apontar para a nossa necessidade de estar em Cristo Jesus. Tá? Porque Cristo Jesus é o nosso alvo, é o nosso escudo. Que esta vida é conseguida apenas por graça, mediante a fé em Cristo Jesus, e não pelas obras da lei. Amém, irmãos? Amém? Um abração para cada um de vocês. Lembrando, hoje é sexta-feira, tá? Final de semana. Eu não poderia deixar de passar o final de semana sem trazer a mensagem para vocês, para podermos crescermos juntos. Em sabedoria, em entendimento, conhecimento e espiritualmente falando e agindo. Mando um abraço para toda a família cachoeirense, para toda a família da Cidade Alta. E que todos vocês tenham um ótimo final de semana, com muita saúde, paz, alegria, esperança, determinação, perseverança, fé e muito amor no coração de um para com o outro. E não deixem de orar por todos, de todas as nações, né? Principalmente pela Turquia,
todos esses países que estão passando por um momento crítico. Amém? Fique na paz e na graça do nosso Senhor Jesus Cristo.